Não venda serviços digitais se você busca escalar o seu faturamento. Essa é uma lição indigesta e brutalmente real do que eu aprendi prestando serviço por mais de 4 anos como copywriter. E é exatamente por isso também que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu não quero que você demore tanto tempo para descobrir algo que eu levei mais de 4 anos, principalmente se você presta serviço no digital. Durante esse carnaval de 2025, porque eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas eu fiquei 4 dias completamente off, no meio do mato, na Serra Catarinense ali, que é onde não tinha praticamente nem sinal, para pensar um pouco sobre tudo que estava acontecendo, refletir sobre algumas coisas, retraçar novas rotas, analisar objetivos e metas e tudo mais. Mas teve uma coisa que eu repensei muito sobre essa questão, que era a prestação de serviço. E quando eu cheguei a uma certa resposta, eu sabia que lá no fundo, assim, era uma coisa que eu já tinha noção, mas eu fingia que aquilo não existia, que é, prestação de serviço não vai fazer você atingir a escala que você busca, a não ser que você seja o próprio expert. Principalmente com a sofisticação que o mercado vem sofrendo, né, com as mudanças que vem acontecendo dentro do mercado, com prestadores de serviço. Durante esse carnaval eu falei que eu fiquei completamente off. Fiquei do digital, ali do Instagram e tudo mais. Mas eu fiz questão de falar com o meu mentor meu, um grande amigo meu, que também trabalha como copywriter e estrategista, para discutir algumas coisas que inclusive eu vou trazer aqui nesse vídeo. E a conclusão que a gente chegou é que a visão de negócio que as pessoas estão tendo hoje no digital está completamente diferente do que era antes. Antes as pessoas fingiam que o digital era tudo muito bonito, que você talvez poderia encontrar alguém muito bom com muitos seguidores e virar um coprodutor e crescer e ter participação de lucro e tudo mais. Só que hoje em dia, a prestação de serviço de gestores de tráfego, copywriter, designer, social media, estrategista, videomaker, o que for, as pessoas estão enxergando cada vez mais vocês, principalmente nós, como prestadores de serviço e nada além disso. E ao longo desse vídeo eu vou até mostrar um cenário que para você pode parecer ser ideal, mas lá no fundo você vai perceber que não faz tanto sentido, a não ser que você realmente queira escalar num formato de agência, que realmente você quer estar ali com a prestação de serviço, quer construir um time e tudo mais. Mas no final você vai entender que mesmo você querendo isso vai ser apenas um braço da sua empresa. E esse braço da sua empresa ele vai servir para um único objetivo, que é a parte boa da prestação de serviço. Qual que é a parte boa da prestação de serviço hoje? É a segurança que você vai continuar tendo esses clientes, principalmente se você tiver feito um bom contrato, e também você vai ter uma remuneração fixa. Então você não vai ficar dependendo se um mês vendeu muito, outro não vendeu. Não, vai ser sempre estável. Isso é muito bom. Mas junto com isso, existem umas certas letrinhas miúdas que muita gente acaba ignorando e que não faz sentido. E que quando você se questiona, pô, por que eu não consigo ter mais resultado? Você vai perceber que é por conta do que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. Eu vou trazer aqui o meu cenário como copywriter, que já lançou alguns nomes no digital, eu já fui estrategista de algumas pessoas que provavelmente você deve conhecer. Mas a grande questão é que, mesmo eu gerando, vamos falar aí, no ano passado, 2024, eu gerei ali em torno de 3 milhões de faturamento através das minhas inscritas. Tá, gerou esse faturamento, mas quanto de fato entrou no meu bolso? É isso que eu quero trazer aqui sobre prestação de serviço. E lembre-se, eu não estou falando que, por exemplo, você montar uma agência é ruim, mas saiba que montar agência é um outro modelo de negócio. Agora, se você é um prestador de serviço que tem um time enxuto, que você tem uma entrega assim não tão padronizada, mas você faz a prestação de serviço para outras pessoas, as pessoas terceirizam aquilo que elas querem para que você gere mais resultado, sabe que isso vai se encaixar muito bem, beleza? E assim, mesmo que você tenha uma participação razoavelmente boa dentro de um projeto, quem realmente leva todo o lucro e está vivendo a liberdade que você quer, a escala que você quer, é o expert. Isso envolve muita questão burocrática ali das formas que você vai fazer o seu contrato, como é que você vai fazer a sua negociação. Mas assim, por exemplo, eu como copy, tá, existem 2 formas principais de eu ter uma boa escala no trabalho que eu faço, que é, primeiro, trabalhando com tráfego direto, porque aí, através das minhas escritas, dos meus anúncios, quanto mais resultado gerado, é porque a copy que eu escrevi gerou resultado, ou seja, eu tenho participação de resultado através de anúncios, páginas, VSLs que eu escrevi. E realmente, o pessoal do tráfego direto aí, copywriter, tem gente que ganha muito bem, muito bem mesmo, mais de 6 dígitos mensais ali, através das suas escritas. E aí existe uma segunda opção, que é você trabalhar com expert em lançamentos, perpétuos, high ticket, o que for, onde você tem uma participação do faturamento
líquida. Isso acontece normalmente quando você entra como estrategista. É difícil você entrar com participação sendo apenas copywriter. Quem tem participação assim de porcentagem, normalmente acaba sendo o estrategista. E é por isso que acaba entrando em projeto como copy e estrategista. Agora, entrando aqui na tela para ficar ainda mais fácil de você visualizar. Trouxe aqui o cenário de um prestador de serviços, no caso eu coloquei copywriter, mas isso envolve outros prestadores de serviços também, social media, gestor de tráfego, designer, editor de vídeo e todos os outros prestadores de serviços. Vamos pensar o seguinte, um cenário ideal onde você tem 10% da participação do lucro da empresa. Tá? 10%, cara, 10% já é bastante, tá? Não chega a ser 30%, 50% igual ao coprodutor ou sócio, mas saiba que isso envolve outros tipos de negociação, não estou falando de prestação de serviço, tá? Mas, vamos trazer a situação da empresa como um faturamento de 4 milhões por ano e uma margem de lucro de 40%, tá? Onde o retorno dessa empresa é 1,6 milhões por ano, né? Então o lucro da empresa, 40% de 4 milhões é 1,6 milhões, onde 10% disso, ou seja, 160 mil por ano, entra no teu bolso. Se a gente dividir isso em 12 meses, são 13 mil reais por mês. Ok até aqui? Beleza. Pontos a considerar. Será que você hoje entraria num projeto e teria uma participação de 10%? Assim, tem questões, tem situações em que você entra como coprodutor ou sócio, certo? Coprodutor ou sócio. Mas mesmo assim, quando a gente pensa em coprodução ou sociedade, você não consegue, lógico, você pode escalar os seus resultados, mas existe um certo, assim, um preço a ser pago. Não é fácil você encontrar um bom expert que vai te trazer uma escala gigantesca. Normalmente, esse tipo de coprodução, ou você vai pegar alguém que está iniciando e vai crescer junto com a pessoa, ou você já tem que ter muito resultado para você entregar um time robusto para a pessoa depois que ela já tem um certo resultado. Porque ela não iria abrir mão de 30% do seu faturamento líquido ou 50% do faturamento líquido para uma pessoa desconhecida. Isso não iria acontecer, a não ser que você venha com um investimento robusto ali. Acontece muitas vezes de, por exemplo, sociedade ou coprodução envolver o investimento do teu bolso. Mas nesse caso de apenas prestação de serviço onde você entrega o seu trabalho, dificilmente passa de 10%. Difícil, até hoje, assim... eu já tive participação de 10%, mas assim, foi raríssimas ocasiões, raríssimas, tá? E segundo ponto que você precisa considerar é, você precisa custear a sua operação. Você precisa custear a sua operação. Então, programas, ferramentas e equipes, será que é sustentável com 13 mil reais por mês? Lembrando que você está prestando serviço para uma empresa que fatura 4 milhões por ano com infoprodutos. Então, a parte digital ali envolve muitas coisas, envolve ferramentas, programas, equipe, envolve muitas coisas. Então, assim, colocando que a pessoa tem uma margem de lucro de 40% e você tem uma participação de 10%, você receber 13 mil reais por mês, onde dificilmente você vai ter essa participação de 10% hoje dentro do mercado, da forma como ele está se sofisticando, e segundo, você vai precisar custear a sua operação, será que realmente vale a pena você correr atrás desses 13 mil reais por mês? Aí a gente entra numa outra parte ignorada, que é o seguinte: vamos pensar que você quer dobrar o seu faturamento. Você quer sair de 13 mil para 20 mil reais por mês. Eu vou arredondar para 20, tá? Mas na verdade vamos colocar 25, porque aí se dobrar é 26, beleza? Se você quer dobrar o seu faturamento, você necessariamente teria que trabalhar o dobro, certo? Seja trabalho direto, onde você coloca a mão para gerar mais resultado, ou um trabalho indireto, ou seja, você aumenta a tua equipe, você pega programas melhores, usa ferramentas mais robustas e tudo mais, mas você vai ter que trabalhar o dobro para que esse resultado seja o dobro, certo? Só que, aí que entra o pulo do gato. Você trabalhar o dobro para gerar o dobro de faturamento, o dobro de dinheiro no teu bolso, consequentemente, você tem que sair de 4 milhões por ano para 8 milhões por ano. Você percebe que você dá um salto de 4 milhões dentro de uma empresa do digital, é um salto muito grande, cara. Não é simples. A quantidade de tráfego você tem que rodar, outros funis mais robustos você vai ter que rodar, talvez você vai ter que fazer mais eventos presenciais, você vai ter que lançar novos produtos, você vai ter que rodar muito mais tráfego, a sua criação de conteúdo tem que crescer muito, você tem que buscar outros canais de receita, tem que fazer muita coisa
para aí sim você chegar aos 20, 25 reais por mês. São esses pontos que muita gente acaba ignorando e acaba se frustrando ou até batendo num certo teto da prestação de serviço. Prestação de serviço, se você é uma pessoa com um time enxuto, vamos falar aí, você e mais 2 pessoas, você no máximo 3 pessoas, cara, não vale tanto a pena você buscar por mais clientes, porque mais clientes vai acabar tirando o seu tempo, e quanto menos tempo você tem, menos você consegue gerar resultados de outras maneiras, que é o que eu quero te mostrar aqui. Entendendo esse cenário, você percebe que a sua prestação de serviço ela é muito mais trabalhosa do que, por exemplo, o expert que está lá faturando 60, 80, 100, 150, 200 mil reais por mês. O seu expert, sim, está colocando muita grana no bolso dele. Já você, sendo que você está atuando no bastidor, fica totalmente assim desequilibrado, certo? E é exatamente por esse motivo que eu digo que a melhor coisa que você pode fazer no seu negócio é você ser o seu próprio expert. Aí que entra o equilíbrio de todos os mundos. A prestação de serviço ela deve ser apenas um braço da tua empresa, mas a escala real vive ali nos infoprodutos, onde você é o teu próprio expert. Ou seja, o ideal é você ter um braço de prestação e um braço educacional. Aí que entra o real ecossistema de quem realmente consegue crescer. E foi essa conclusão que eu cheguei enquanto estava descansando no meio do silêncio da Serra Catarinense. Porque assim, para você, por exemplo, fazer 20 mil reais por mês, 25, 30 mil reais por mês, é muito simples. É basicamente você ter 3 a 4 bons clientes, 3 a 4, não precisa de mais, 3 a 4 bons clientes, porque eu já testei isso e o teto é 4 clientes. Se você passa assim, com um time enxuto de 1 a 3 pessoas além de você, então vamos colocar 4 pessoas no máximo, cara, 3 a 4 projetos bons é o teto. Se você pegar 5, 6, 7, 8, eu já peguei 8 lançamentos ao mesmo tempo e assim, é muito desgastante, não vale tanto a pena. Agora, você ter 3 a 4 bons clientes que pagam em torno de 4, 3.500, 5 mil reais, vamos colocar uma média ali de 4 mil reais. Pô, vamos colocar 4 clientes que pagam 4 mil, são 16 mil, beleza? 16 mil reais, onde você faz essa entrega. O importante dessa prestação de serviço não é você ficar parado nele. A prestação de serviço é para servir como um fluxo de caixa constante dentro da tua empresa. A parte boa da prestação de serviço, você tem um fluxo de caixa e segurança dessa tua empresa. E aí, o que você vai fazer para, por exemplo, chegar nos 20, 25 mil reais por mês? É lançando seus próprios infoprodutos. Se você tem um time, você ser o seu próprio expert, o que você pode começar a fazer? Criar mais conteúdos nos seus canais de divulgação, então Instagram, TikTok, YouTube principalmente, que é uma coisa que está crescendo muito. Tá? Você pode começar a criar mais conteúdos, você pode começar a criar uma audiência para a tua base, você pode lançar produtos, seja low ticket, médio ticket, high ticket, enfim, você pode começar a lançar certos produtos e, um exemplo, você pode rodar um perpétuo para o quê? Gerar novos leads com fluxo de caixa recorrente. Depois você pode fazer lançamentos, eventos presenciais, se você é uma pessoa que tem um bom posicionamento, você pode fazer eventos presenciais, você pode fazer imersões online, você pode fazer lançamento de produtos específicos, ou também você pode lançar produtos mais caros, no caso, high ticket. Então, mentoria, consultorias, são coisas que você pode estar implementando nesse seu braço educacional para gerar uma escala sem necessariamente depender do seu trabalho braçal. É aí que mora a real escala do digital para quem presta serviço. Sinceramente, esse é o jeito mais fácil que eu enxergo de você chegar nos 20, 30, 40, 50 mil reais por mês sendo prestador de serviço. E por que eu falo que é a maneira mais fácil de fazer isso? Porque eu tenho um método que se chama funil invisível, que é basicamente você aplicar tudo isso que eu te expliquei e alcançar esses resultados. Por exemplo, eu tenho um aluno que é o Pedro. Cara, o Pedro, ele assim, é um exemplo muito claro disso que eu tô te falando. Ele era um designer que trabalhava em agência, trabalhava com prestação de serviço, enfim, ele fazia em torno de uns 7, 8, 9, 10 mil reais por mês. Cara, e aí um dia ele chegou pra mim e falou, Carlos, eu quero escalar meus resultados. Aí eu mostrei certos cenários pra ele. Ou ele escalava no modelo de agência, contratando um colaborador, pegando mais clientes, enfim. Ou ele escalava com esse formato que eu falei, que é o funil invisível.
De início, eu sei, por exemplo, você também deve estar pensando dessa forma, mas assim, ele falou pra mim o seguinte: Carlos, isso aí parece balela pra mim. Parece balela, não dá. E aí a gente foi conversando, fui fazendo follow-up, tal, até que chegou um momento que ele falou: beleza, eu vou testar esse negócio aí que você tá falando. Cara, ele começou em novembro de 2023, esse acompanhamento comigo. A gente criou o produto dele, a gente lançou a mentoria dele, ele continuou prestando serviço, porque aquilo era um caixa recorrente que sempre entrava para ele, e ele começou a focar nesses infoprodutos. Cara, hoje é dia 6 de março de 2025, hoje ele está se tornando uma das maiores referências no mundo do design, porque ele se posicionou de forma tão bem estruturada ali, com a sua escada de valor, com a sua prestação de serviço, que ele até começou a ser contratado como estrategista de outras pessoas. Olha o nível que ele chegou. E em relação ao faturamento, cara, ele já atingiu o marco dos 50, 60 mil reais por mês. Com a prestação de serviço que ele não abriu mão, ele pega poucos e bons clientes e com os infoprodutos dele. Isso fez com que ele alcançasse exatamente o que eu estou te falando. Ele não precisasse dedicar tanto tempo à prestação de serviço, mas isso gerasse uma fonte recorrente para ele investir nos próprios projetos, para ele se tornar o próprio expert. E é isso que eu chamo de o funil invisível, porque um funil invisível, ele não necessariamente parece um funil, mas é uma construção de um ecossistema que você nem sequer percebe. E é isso que faz realmente prestadores de serviço a chegarem a uma meta de 15, 20, 25, 30 mil reais por mês. E se você entendeu o conceito desse vídeo, o ideal mesmo que eu enxerguei que vale a pena para prestadores de serviço com time enxuto é ter poucos e bons clientes que pagam caro e você ser o seu próprio expert. Duas coisas. Ser o seu próprio expert para quê? Rodar produtos low ticket, médio ticket, enfim. Ter mentorias, consultorias. Fazer lançamentos ocasionais e workshops, talvez eventos presenciais. Cara, é isso. Se você tiver isso bem estruturado, você consegue alcançar a meta de faturamento que você tem. E para ficar mais fácil, eu gravei todo esse método do funil invisível em duas aulas. Em duas aulas você vai entender de forma prática como aplicar os 3 passos essenciais do funil invisível, que é Lifestyle Business, método PDC e escada de valor. São essas 3 coisas que você precisa aplicar no seu negócio como prestador de serviço para alcançar essa escala que você tanto busca sem se sobrecarregar com tantos e tantos clientes. E a melhor parte é que você pode acessar agora o método do funil invisível por apenas R$ 67,50. Para você acessar, é só clicar no primeiro link da descrição e adquirir o seu treinamento. É muito simples, é muito fácil de aplicar, não tem segredo. Quando você assistir às aulas, você vai perceber o quão fácil poderia ter sido toda essa dificuldade que você veio passando até agora de querer escalar seus resultados. E assim, essa é uma percepção que eu tenho sobre prestação de serviço, como eu falei. Lógico, existem outros formatos, como agência e tudo mais, mas é o que eu já venho percebendo há muito tempo e inclusive hoje eu percebo ainda mais que pessoas que estão tendo resultado estão aplicando isso. E sinceramente, eu não quero que você perca tanto tempo como eu perdi, achando que a única forma de escalar era, por exemplo, montando agência ou pegando mais clientes. Eu quero que você tenha resultado o quanto antes e enxergue que você, sendo seu próprio expert, você consegue criar sua base de audiência, onde você consegue ficar com a maior fatia do lucro e não apenas, talvez, 10% do lucro. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal porque a gente bateu 100 inscritos. A meta desse ano, 2025, bater 1000 inscritos. Então assim, se inscreve aí para você receber a notificação de novos vídeos. Se você tem alguma outra opinião, deixa aí nos comentários para eu saber também. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. E se você quer me acompanhar mais de perto, segue lá no Instagram, @carlosnaka, que eu estou diariamente postando conteúdos por lá. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.